Bom dia, terceiro ano A, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje no dia 28/10/2021. Eu tenho alguns recados, os recados são necessários, eu ainda vou enviar esses recados para vocês, tá bom? Quem está presencialmente e também aqui online, é o seguinte, a partir do dia 3 de novembro nós vamos retornar presencialmente todos os alunos. Retornar presencialmente da 1 da tarde até as 5h30, 5:45, tá? O que vai acontecer? Todo mundo vai retornar, mas com máscara, todo mundo utilizando máscara como a gente faz sempre, tá? Com máscara, levem 2 máscaras, uma no rosto e a outra para trocar depois do intervalo. Levando também a garrafinha e levando também os livros e os cadernos. Lembrando que eu não vou mais ficar enviando toda hora roteiro de aula, acabou essa parte. A partir do dia 3 eu não vou mais enviar roteiro de aula, não vou mais enviar vídeos explicativos sobre a aula. Mas se eu faltar, se você faltar, como era antes, tá bom? Acredito que tudo vai voltar ao normal como era antes. Primeiro, a professora não vai ter mais tempo para fazer o que? A aula online, porque eu vou estar presencialmente, tá bom? Não tem condições. Lembrando também que você deve levar uma garrafinha de água para você enchê-la lá na escola, que é mais limpo, mais higiênico. Lembrando também que você vai continuar usando somente os seus materiais, não vai ter material coletivo como era antes. Então, tudo isso é importante e necessário para vocês, tá bom? Vamos fazer tudo o quê? Presencialmente. Tudo presencialmente. Façam de tudo para não faltar. Nós estamos na reta final deste bimestre, né? Ainda faltam alguns dias, meses, né? Um mês mais ou menos. E você tem que pegar firme, continuar a aula. Nós temos ainda as avaliativas, as avaliativas do bimestre. Então, faça tudo certinho, como você tem feito ao longo do ano inteiro, tá bom? Então, não vamos ter mais aula online. Mas se eu faltar, se você faltar, você vai perder a aula, tá bom? Agora, se tiver algum aluno que ficar online direto, não vai ter mais aula online. Então, a gente vai retomar vai ter outra alternativa. Na nossa sala, no caso, acredito que todo mundo está voltando presencialmente, então nós não teremos esse aluno que quer ficar online, tá? A última aluna que estava online voltou ontem. Então, todo mundo vai retomar presencialmente, vou fazer as atividades lá na escola presencialmente, tudo presencialmente. Vou enviar também o horário de aulas e os livros, são os livros que a gente usa sempre. Não vou mais enviar também foto de livros que vão ser usadas todos os dias. Então, você leva o livro Aprender Sempre, o livro azul para aula de português. Este livro aqui, ó, para aula de português, tá? Leve o livro, tá? E se for o caso do livro de matemática, a gente pega e eu peço para vocês, se precisar, o livro de matemática, a gente vai retomar outros livros. Também estamos usando o currículo em ação, estou deixando lá na escola aquele livro laranja, para não precisar ficar levando e buscando, tá bom? Vou passar atividades do livro Currículo em Ação lá na escola mesmo. Então, vocês vão realizar essas atividades do Currículo em Ação lá na escola e vão ficar lá até o final do ano o livro, para não precisar ficar levando e buscando, tá bom? Mais fácil, para ficar o mais simples possível, para a gente terminar este ano com tranquilidade, devagar, né? Sem muita alteração, com esse problema todo, mas lembrando que ainda existe esse vírus e nós estamos nós vamos usar a máscara e nós vamos continuar usando o álcool gel, tá? E vamos retomando lentamente como a gente tem feito, tá? Lá na sala de aula, no dia 3, eu vou reorganizar a sala, porque as duas turmas estavam separadas e cada um estava numa carteira diferente. Então, lá no dia, né, 3, eu vou colocar vocês em outros lugares, tá bom?
Não precisa ficar nervosos, a gente vai o quê? Retomando devagar. Agora nós vamos para o livro Aprender Sempre, página 45, aula 7. Eu somente vou ler, vou explicar, não precisa fazer nada no livro, tá bom? Eu somente vou explicar a aula de português. Nós temos que dar continuidade nesse livro. E aí você vai ouvir. Por quê? Porque essa atividade, ela tá explicando para dividir a sala de aula em 4 grupos, para se fazer, então, um planejamento de um mural de avisos. O que é um mural de avisos? Então, é um cartaz bem grande, pense num cartaz, então, com o quê? Vários avisos. Então, você coloca aviso, aquilo que você precisa saber. Vamos supor na sua casa, se for aviso, o dia que você vai ao dentista, o dia que você vai ao médico, você quer passar um recado para uma pessoa que não está em casa, você passa lá. Olha só, a professora usa muito o WhatsApp para mandar os recados também. Então, é um mural de avisos. Existem murais de avisos escritos, né? E murais de avisos digitais, como o nosso WhatsApp, que é o nosso mural de avisos, tá bom? Na aula 8, na página 46, então fala assim, ó, reúna-se com o seu grupo e mão na massa. Nós só vamos ler, tá? Grupo 1 seria pegar os materiais escolhidos, né, para a construção do mural, crie o design, as molduras, os desenhos, escreva o seu título, entre outras questões que surgirem, tá? Então, seria o quê? Você criar um desenho, né, uma moldura para este mural. Grupo 2, registre as regras de utilização do mural de avisos. Nessa versão final, vocês podem escrever o texto de uma folha sulfite de rascunho. Então, você vai colocar o recado 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, né? Ou você troca uma vez por semana. Então, você estipula, então, quando você troca esses recados. 3. Grupo 3. Criem os avisos de divulgação para a comunidade escolar. Os avisos não têm destinatário no caso, tá? Porque é a escola, né? Devem ter uma linguagem que possa ser compreendida por todos. Então, fazer uma letra bonita, escrever com uma linguagem fácil para todo mundo entender. Grupo 4. Escreva os recados de divulgação para a comunidade escolar. Lembre-se, os recados têm destinatários. Portanto, um texto deve ser escrito para cada grupo. Então, olha lá, você vai fazer, então, lá na sala de aula, nós vamos fazer isso na sala de aula. Vai passar um recado, tá? Nós vamos fazer um recado só para o quê? Todos os alunos, tá? Fazer um recado, ou melhor, cada aluno vai fazer um recado e vai colocar neste mural, tá? Eu vou levar o mural e você vai o quê? Colar esse recado lá na escola, neste mural que eu estou preparando para vocês. Depois, aula de geografia, o ambiente. Então, nós temos ambientes, né? Então, olha lá. 1. Homem na lava calçada, né? E parte da rua no município de São Paulo, em 2014. 2. Poluição do ar provocada na indústria no município de Volta Redonda. Então, o que nós vemos? Os elementos que se interagem, os elementos naturais e culturais, aqui na página 126 e 127. O que você sente ao observar as fotografias? Bom, na primeira fotografia eu sinto o seguinte, que a pessoa está o quê? Gastando água à toa, né? Principalmente lavando a rua. Que é isso? Na foto 2, muita poluição. O ambiente está sendo o quê? Poluído. 2, em sua opinião, quais as consequências das situações retratadas nas fotografias? A consequência é o quê? É o quê? A poluição do ambiente. E o quê? E o descarte de água à toa, a utilização de água. Você observa situações aqui retratadas no lugar onde você vive? Sim, há algum tempo atrás as pessoas estavam queimando tudo que vinha na frente aqui em Araraquara e a gente o quê? Sem respirar, sem conseguir respirar. Fica difícil, né? E também muita gente lava calçado o dia inteiro, não pode fazer isso. Se a sujeira é menor, você faz o quê? Você recolhe o quê? Varrendo com a vassoura, para ficar melhor. Página 128. O ser humano e o ambiente. O ser humano atua sobre a superfície terrestre, provocando diversas alterações e modificando as paisagens para atender às suas necessidades e interesses. E quais as consequências? São muitas. Olha lá na primeira foto, aparece o quê? A morte de peixes. 2.
na foto 2, são ararás vermelhas do Cerrado, no estado de Mato Grosso. Essas aves se alimentam de coquinhos de bocaiúva, palmeira comum nessa formação de vegetal. Então, olha lá, a foto 2 os animais estão bem, na foto 1, que à esquerda nós temos os peixes no rio. Então, olha lá, o que aconteceria se as indústrias e as moradias mostrando então o rio. O rio, os peixes estão ali no rio, não, eles não estão mortos, não, eles estão vivos mesmo, os peixes. A água, o que aconteceria na letra A? O que aconteceria na foto 1? A água seria contaminada e os seres vivos que dependem dessa água contrairiam doenças e poderiam até morrer. B. O que poderia acontecer aos animais da fotografia 2? Se a vegetação fosse destruída, eles não teriam o quê? Alimentos. E o risco, então, deles o quê? Vir a morrer também, certo? Na natureza, todos os elementos interagem entre si. Então, é um todo, tem que ter um equilíbrio, né? E depende uns dos outros. Por exemplo, se o esgoto não for tratado, for jogado no rio, a quantidade de suas águas ficaria comprometida, afetando a vida dos animais e vegetais. Se uma floresta é desmatada, entre outras consequências, as espécies de animais e vegetais podem desaparecer e as nascentes do rio podem secar, pois as plantas ajudam a manter a água no solo. É como se cada elemento da natureza fosse uma peça de um grande quebra-cabeça. Se uma peça faltar ou estiver danificada, o conjunto ficará prejudicado, beleza? Então, vamos cuidar da natureza. Esse mês de novembro a gente vai falar sobre isso, sobre o cuidado que a gente tem que ter com a natureza. Depois você vai pegar o livro Aprender Sempre, página 126. 126. Relógios, então. Depois a gente vai retornar. Relógio analógico e relógio digital. A gente já estudou sobre isso. Mateus e Tiago estão treinando para participar de uma corrida de bicicleta. Mateus ganha um relógio analógico de seu avô para saber como está a evolução nos treinos. Tiago ganha de seu tio, Décio, um relógio digital. Eles trocaram fotos dos relógios que ganharam. Qual o horário que marca cada um deles? Então, olha lá, no primeiro do Mateus, vejam só, o ponteiro pequeno, tá marcando 4 ali, entre 4 e 5, 4. Então, 4 horas e 29 minutos. Lembra que a gente conta os minutos? Sempre com ponteiro grande. O ponteiro grande falta 1 minuto para ficar ali no 6. Então, contando, olha lá, 5, 10, 15, 20 até o 5. Depois, mais 4, 29. Então, 4 horas e 29 minutos. O Tiago nós temos 11 horas e 11 minutos, tá? Fica mais fácil da gente observar no relógio digital. 2, Mateus disse que está aprendendo a ler as horas no relógio que ganhou. Vamos ajudá-lo? Então, olha lá, 8 horas e 20 minutos. Então, coloca no 8, pequenininho, e 20 minutos é no 4, tá bom? 8 e 20 lá no relógio digital. E no relógio analógico, 3 horas, então põe no 3, entre 3 e 4, e 45 minutos, né? 40 minutos, você coloca no 8, contando de 5 e 5, então 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 minutos. E no digital, 3 e 40. 5 horas certinho, né? 5 horas certinho, então você põe o pequeno, né? O ponteiro pequeno no 5 e o grande no 12. E aí no digital você põe 5:05:00. 6 horas e 30 minutos. Aí você põe o relógio no 6, aí entre o 6 e o 7. E o que? O grande, o ponteiro grande no 6, que é o 30, valendo 30 minutos. Então, 6 horas e 30 minutos. Ali, escolha que hora que você quer. Então, meio-dia, coloquei meio-dia, 12 horas. Então, 12 horas, tá bom? Aí, presente no relógio digital. 12, 2:00, tá bom? E aí, acaba a nossa aula de o quê? Matemática. Na aula de arte, nós vamos pegar o livro de arte. Nós vamos ler a página 67. Essa releitura à janela a gente vai fazer lá na sala de aula, tá bom? Você já havia pensado que as janelas da nossa moradia podem ser vistas como molduras de paisagens?
Leda Catunda percebeu isso, que a gente está estudando sobre as atividades da Leda Catunda, tá? Não há regras específicas para o uso das técnicas artísticas. E cada artista desenvolve seus processos de criação, inventando maneiras de usar técnicas que outras pessoas já usaram antes e desenvolvendo novos modos de fazer arte. Então nós temos essa obra aí, A Janela da Leda Catunda. Muito legal, né? Ela fez em tinta acrílica e depois ela colocou madeira em cima, tá? Então ela usa outros tipos de objetos, ela mistura objetos. Passeando pelo passado. Muitos povos da antiguidade já usavam técnicas de colagem, como no caso dos mosaicos, imagens feitas de pequenas peças de pedra e outro material. Por muito tempo, a colagem foi vista como uma atividade com poucas possibilidades de expressão artística. Isso mudou no início do século XX, quando os pintores Pablo Picasso e Georges Braque passaram a usar pedaços de jornal e papéis recortados em suas obras. Foi uma grande novidade da época. Então, ele pegava recortes de jornal e fazia, então, objetos, figuras, tá? Bem legais, assim, pra gente colar, montar, tá bom? Nós vamos fazer essas atividades lá na sala de aula, tá? Lá na sala de aula, aqui nós não vamos fazer, não vou pedir para vocês, porque cada aluno tem o seu caderno de arte e nós já estamos realizando as atividades da releitura das obras da Leda Catunda lá no caderno de arte, tá bom? Valendo nota e fazendo tudo certinho, beleza? Então, se preparem, coloquem as coisas em ordem, que a partir do dia 3, então, a gente vai retomar as nossas aulas presenciais, fazendo o quê? O nosso melhor lá na sala de aula, beleza? Então, devagar, retomando, e aí lembrando que a professora não vai mais dar aula online e não vai mais ficar enviando roteiro e orientações diárias no WhatsApp, tá bom? Só quando tiver algo muito importante e necessário para enviar aos pais, aí eu envio, certo? Se não, vamos passar tudo lá presencialmente, beleza? Um ótimo dia para vocês e até mais. Tchau, tchau.